Bem, querido Senhor, hoje nós vamos estar meditando num texto da palavra do Senhor e eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Vamos estar lendo aqui. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Você pode dizer amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, é maravilhoso, Senhor, ouvir a Tua palavra, Pai. Mas ainda, ó Deus, tem algo que é muito melhor. É quando o Teu Espírito Santo nos fala ao coração. Pai, te pedimos que a Tua graça, ó Deus, seja repleta hoje aqui em nossas vidas, de maneira que possamos alcançar a compreensão e a aplicação desta palavra para as nossas vidas, Pai. Por isso, desde já, te agradecemos pela palavra que o Senhor está ministrando para nós nessa noite. Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nessa noite, irmãos, eu quero falar para vocês acerca do Deus que salva. O Deus que salva. Esse capítulo 43 de Isaías, como um todo, o livro de Isaías, fala sobre o Deus que salva. Olha, se tem algo que cada um de nós aqui almeja é salvação. A palavra salvação, para nós, tem um significado um tanto que claro e pleno. Claro, porque você entende que a salvação é quando você é livre de algo. Por exemplo, quem aqui não já teve alguém que lhe livrou de uma dificuldade? A ponto de alguém olhar assim e dizer, fulano, tu é minha salvação. Me empresta aquele dinheiro. Não é verdade? Ou então, quem aqui não precisou de uma nota na escola? Hoje em dia, acho que não tem isso mais, não. Eu sou da época que 1/10 reprovava. Eu sou dessa época. E aí a gente ia atrás do professor, pelo amor de Deus, só o senhor pode me salvar, me passa um trabalho, faça uma prova de novo comigo. Não era assim? Não é? Então, assim, quem não quer, né? Quem não precisou de uma salvação, de um livramento? Você talvez esqueceu de algo e alguém foi ali, lhe ajudou, lhe socorreu. Hoje mesmo pela manhã esqueci a carteira em casa e disse, meu Pai do céu, mas se tivesse esquecido a máscara eu voltava para pegar. Entende? Então a salvação tem nesse sentido, mas aqui hoje eu não quero falar na salvação nesse sentido de alguém ter nos livrado de um problema, de uma dificuldade, não. Eu quero falar hoje da salvação de maneira plena, a salvação de Deus, o Deus que salva. Olha, a salvação é algo tão impregnado naquilo que Deus tem para nossas vidas, a ponto de estar permeado em toda a Bíblia. Todos os livros da Bíblia falam acerca da salvação. Existe até um tema na área da teologia que chama-se a história da salvação. A Bíblia, ela conta essa história da salvação, como um Deus que salva, que ama um povo que Ele escolheu para tal. E este Deus se sacrifica, é um Deus que está ali sempre em busca desse povo e não desiste do seu povo. Em contrapartida, nós podemos dizer que o nosso Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de você, porque Ele é um Deus que salva. O Deus que salva é o Deus que nos criou. O texto de Isaías, capítulo 43, conta-se todo um resumo desse Deus que salva. O versículo 1, ele nos diz assim, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou.
ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Você sabe o que é remir? Ele está dizendo o que é remissão? Remissão é salvação, é livramento, é tirar você de uma situação perigosa e te dar ali um local seguro. Deus está falando aqui que Ele é um Deus que traz remissão para o seu povo. Tanto é que estamos lendo o profeta Isaías. A palavra Isaías e Achaia em hebraico significa Deus salva. Tanto é que nós falamos de Jesus. Jesus em hebraico, Yehoshua, significa Deus é salvação. Ou seja, Deus é um Deus que quer salvar o seu povo. É um Deus que está ali para salvar, porque Ele criou cada um de nós. Por isso Ele diz que nos remiu. E aqui ele está retratando aqui Isaías de uma situação histórica do povo de Deus. Qual é a situação histórica aqui? O povo de Deus aqui estava vivendo um momento de exílio. Bom, era já um outro exílio, porque o que eles vivenciaram anteriormente foi lá no Egito. E Deus livrou esse povo do Egito, deixou esse povo peregrinando no deserto, mas cuidou desse povo dia e noite e colocou esse povo numa terra que ele havia prometido e deu a esse povo ali todo um estabelecimento, colocou toda uma organização para esse povo, mas esse povo sabe o que fez? Traiu a confiança desse Deus. Esse povo, ele negligenciou, sabe? Porque só pensava na salvação no sentido de receber os benefícios da salvação. Mas quando Deus que salva traz salvação para o seu povo, Ele traz essa salvação com dupla característica. A primeira é salvar, livrar, libertar, tirar do perigo, tirar da maldição do pecado, da condenação do pecado. Mas também a outra característica é serviço. Deus, quando tirou esse povo das mãos do Egito ali, de Faraó, cuidou desse povo, salvando-os de tantas situações adversas e difíceis, ele estava dizendo o seguinte: eu quem cuido de ti, eu te remi, te livrei, para que esse povo pudesse testemunhar desse livramento. Eu não sei se vocês notaram, mas na igreja sempre incentivamos os irmãos a contarem os livramentos, a contarem as bênçãos, porque devemos testemunhar acerca do que Deus está fazendo. E o povo de Israel começou a se acomodar, começou a achar que ali era algo que eles deveriam vivenciar e negligenciar esse Deus. E negligenciando esse Deus, procuraram deuses falsos, falsos ídolos. E aí esse povo começou a agir com ingratidão. Você conhece alguém ingrato? É terrível a ingratidão, não é? Aquela pessoa que você faz tudo por ela e ela pega e acha que tem um direito, né? Sabe, quantos filhos são ingratos, né? Os pais se sacrificam, dão tudo por eles, e eles acham que ali é um direito, e não vê aquilo como um amor. E Deus, Ele salvou esse povo, libertou esse povo, cuidou desse povo, e esse povo foi ingrato com Deus. Viraram as costas para Deus. Infelizmente, hoje, muitos estão assim. Receberam a salvação de Jesus, receberam o amor de Jesus, o cuidado de Jesus, e hoje viraram as costas para Jesus. Mas o nosso Deus é o Deus que salva, Ele é o Deus que não desiste. E por não desistir, Deus permitiu que este povo fosse exilado para a Babilônia, para que ali fosse tratado. E quando esse povo ali foi tratado em Babilônia, Deus disse que iria trazê-los de volta, porque o nosso Deus, Ele não desiste de nós. E essa promessa de Deus aqui está relatada nesses versos que nós acabamos de ler aqui, o versículo 18 do capítulo 43 em diante, que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerareis as antigas. Quando esse texto está falando aqui, irmãos, eu quero ajudar um pouco na correção da tradução do texto hebraico, para dizer o seguinte para vocês. Aqui, embora está dizendo não lembreis, a ideia aqui não é para se esquecer. A ideia aqui é o seguinte, porque no contexto aqui, o texto de Isaías vem falando de como Deus tem livrado esse povo.
Bom, quando Deus livrou o povo lá da enchente que teve, do dilúvio com Noé, Deus livrou esse povo. Quando Deus livrou esse povo aqui, quando estavam ali cativos no Egito com Faraó, Deus fez essa grande atuação de salvação. Deus libertou esse povo também do cativeiro babilônico. Aí Deus está dizendo aqui na sua palavra, através do seu profeta, a seguinte ideia aqui: o que eu vou fazer na vida de vocês, vocês nem sequer vão se lembrar das coisas antigas, nem sequer das coisas passadas. Em outras palavras, seria ele dizendo assim: olha, o que vai ser feito agora, o que eu tenho para vocês, é algo tão grande, tão extraordinário, tão maior, tão excelente, que o que eu fiz no passado não vai ser nem sequer lembrado de tão grande. Deus tem feito coisas na tua vida. Deus fez coisas na tua vida no passado. Você lembra de coisas grandes que Deus fez no passado? Pois é, Ele diz: não se lembre nem sequer disso, porque o que vai ser feito é muito maior. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus sempre aprimora. O Deus que salva é o Deus que renova. O Deus que salva é o Deus que restaura. É o Deus que pega aquilo que começa a se deteriorar e coloca novo. É o Deus que faz as coisas novas. Por isso o versículo 19 nos diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ele é o Deus que faz coisas novas. A palavra novo aqui é o novo do que não existe. É como se ele dissesse assim: eis que eu vou trazer à existência coisas que nem sequer ainda existem. Eu faço coisas novas. Ele tem poder para fazer tudo novo, irmãos. Restabelecer tudo. Mas nós devemos entender que é Ele quem faz. Não sou eu, não é você. Ele faz do jeito dele, da maneira dele, e Ele faz coisas maiores, mais do que nós podemos pensar, imaginar. Olha só o que Ele faz. Ele começa aqui a dizer o que Ele está para fazer. Ele fala aqui para nós aqui que essas coisas novas estão saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto. Caminho no deserto. Você já viu como é o deserto? Quem já viu já pela televisão? As areias, quando os ventos sopram, modifica todo o cenário, né? Tem estrada no deserto? Não tem. Mas aqui ele está dizendo: eu vou fazer uma estrada no deserto. Eu vou estar guiando. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Significa que a história da humanidade está nas mãos de Deus. A história da tua vida está nas mãos de Deus. Olha, se tiver um deserto, Ele vai fazer caminho nesse deserto. Você não vai se perder, vai ter uma trilha. Quem aqui já participou de trilha? Não é assim? Abre um caminho ali, você vai passando, Ele vai fazer uma trilha no deserto, vai ter um caminho, você não vai se perder. E o não se perder tem a ver com o Deus que salva, porque Ele não deixa que você se perca, porque Ele é salvação. Ele faz o caminho no deserto. E aqui ele diz ainda mais que não só apenas um caminho no deserto, ele fala que os rios no ermo, no lugar que não tem nada, desassolado ali, sabe, que não tem nada, desértico, Ele vai colocar ali um rio, ou seja, Ele vai trazer vida, porque vocês sabem que água é vida. A gente pode até aguentar, passar até dias sem comer, mas sem beber água é difícil, é ou não é? Então ele diz que aonde não tem água, Ele vai colocar água. É isso que ele está dizendo aqui, que vai trazer vitalidade. E depois ele nos diz ainda mais assim: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de aves, de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Ou seja, ele sacia. Lá em João 7, diz o seguinte: Jesus promete, dizendo que aquele que crê nele, rios de água viva fluirão do seu ventre. Jesus também disse: eu sou a luz
do mundo. Aqui ele está falando que a luz está saindo, vocês não estão percebendo. O texto de Isaías, ele está tanto falando para o povo daquela época, como falando para nós hoje. Para o povo daquela época, a libertação era ali da Babilônia. Para nós, a libertação é dos nossos pecados. E como é que a gente entende isso? A gente entende que ele diz que faz coisas novas, porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando aqui ele está dizendo que faz coisas novas, ele está aqui meio que tomando emprestado a fala que Jesus iria dizer lá adiante. Porque quem faz coisas novas na nossa vida é Jesus. Ele modifica as coisas que são do passado. E ele diz que do teu passado eu não lembrarei mais. Tem pessoas que gostam de lembrar do nosso passado. Quem é especialista em lembrar do passado? É o inimigo das almas. Ele gosta de lembrar dos passados. Gosta de dizer, agora tu é crente. Agora tu quer ser o santo. Antes tu fazia isso, aquilo outro. Agora tu quer ser o bonzinho. Aí diz, não, agora eu fui salvo. Fui alcançado pelo Deus que salva. Não tem mérito em nós. Nós não temos nada, sabe, que dizer ao nosso respeito de bom, mas o nosso Deus, o nosso bom Deus, Ele nos salva, Ele nos livra. E salvação também quer ver com libertação. É interessante que hoje foi lido aqui o texto de João 8, que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O contexto desse texto de João 8 fala a respeito de judeus que passaram a crer em Jesus, mas Jesus começa a questionar a questão de que se de fato eles realmente creem nele. Mas aí Jesus diz que aquele que peca é escravo do pecado. Mas os judeus diziam o seguinte, nós nunca fomos escravos de ninguém. Eita, que mentira. A gente acabou de dizer agora que eles foram escravos aonde? No Egito. Depois escravos na Babilônia. Na situação que eles disseram ali, no capítulo 8 de João, que não era escravo de ninguém, estavam sendo escravizados por quem? Estavam sob o domínio de Roma. Mas existe uma escravidão, existe uma prisão, que ela não está aos olhos humanos. Não é uma prisão de correntes, de grades, de algemas. É uma prisão espiritual. É uma prisão que só Deus, através do seu Filho Jesus, pode nos libertar dela. Essa prisão chama-se pecado. Os nossos pecados. Isaías 59, 2 diz, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Sabe, hoje, Jesus está ouvindo cada um de vocês aqui, até o pensamento. E Ele sabe como é que está a tua situação com Ele. Talvez você tenha muitas histórias do que Deus te livrou na tua vida. Existem livramentos nos quais que nós nem sequer percebemos, né? Você sabe disso? Que Deus dá livramento que nem sequer nós percebemos. Mas só aqueles que você percebe, aquela coisa que você sabe que não foi você, foi Deus. Porque Ele é um Deus que salva. Ele é um Deus que livra. Ele é um Deus que liberta. E aqui a palavra do Senhor nos diz que Ele é o Deus que faz com que situações caóticas, situações, sabe, que são desesperadoras, sejam situações transformadas, porque Ele é um Deus que faz coisas novas, Ele muda cenários, Ele muda histórias. Se a tua história tem um deserto, Ele faz um caminho. Se a tua história é um ermo, um lugar esquecido, Ele coloca ali vida, coloca água ali. Aqui ele diz que os animais louvarão a Ele. Por que os animais louvarão a Ele? Sabe, os animais até parecem ser seres que têm mais gratidão do que o ser humano, não é? Já percebeu isso? Os animais, eles louvam a Deus. O único que muitas vezes se recusa é o ser humano. Você só pode louvar a Deus se for de coração. Porque a palavra do Senhor diz que
só pode adorar a Deus em espírito e em verdade. E esses é que o Pai busca. Não adianta ter uma aparência de piedade, uma capa de religiosidade. Deus é o Deus que sonda os corações. Não adianta fingir que está tendo ali uma comunhão com Deus, pois o Deus conhece quem é e quem não é. E diante do Deus que salva, o Deus que nos criou, nós não podemos ser fingidos. Por isso que ele também completa para nós dizendo o seguinte, versículo 21, ao povo que formei para mim, você foi criado por Deus, para Deus. Por isso que a nossa vida só faz sentido nele. Por isso que Jesus um dia disse, sem mim, nada podeis fazer. Não existe vida longe de Jesus. Não existe vida, sabe, sem Deus. Porque sem Deus nada somos. Por isso que ele está sempre em resgate do seu povo. O povo que ele criou para ele. Para celebrar o meu louvor. Tem uma outra coisa que eu preciso falar aqui também. O Deus que salva não só nos chamou para a salvação, mas nos chamou para o serviço. Não tem como você ser uma pessoa que é salva por Jesus e não fazer a obra dele. Por isso que a Bíblia diz que ele distribuiu dons para cada um. Naquilo que Deus deu a você, não tem um crente que não tenha um dom, tá? Não tem um crente que não tenha um dom. Deus deu dons pelo seu Espírito, distribuiu para todos, para que estes pudessem louvar o seu nome, para que estes pudessem servi-lo. Por isso, irmãos, a gente não pode esquecer de tão grande salvação. Por isso que o texto de Hebreus diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação, irmãos, se dá em 3 instâncias didáticas para nós. Primeiro passo, a salvação, ela nos traz regeneração. Deus ali muda o nosso status de pecador para pecador arrependido. O segundo passo da salvação é a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Pai. Então, a santificação, estamos vivenciando ela agora. Deus está cuidando de nós. Deus está nos disciplinando. Sabe? Por isso que ele diz na sua palavra que bem-aventurado é aquele que é disciplinado pelo Senhor, porque o Pai, ele disciplina o filho que ama. Deus levou o seu povo para a Babilônia para disciplinar esse povo por amor, porque ele quer esse povo, sabe ali, voltado e rendido para ele. E o terceiro passo didático da salvação é a glorificação. É quando nós não vamos mais estar sendo aqui padecidos de dores e sofrimento. E nesse terceiro passo, eu quero ler aqui para vocês o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, que diz assim, aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Quem é esse? É Jesus. Percebe aquilo que Isaías disse lá atrás? O próprio Jesus aqui está dizendo que é Ele quem faz novas todas as coisas. E aí o versículo 21 ainda diz assim para nós. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Palavras fiéis e verdadeiras. Irmãos, é cada dia que você está passando, sabe? Tem dia que você se sente bem, né? Tá aquele vigor, aquela coisa boa, né? E tem dia que você se sente mal. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Não caia na armadilha dos seus sentimentos. Não caia. Se dobre àquele que faz tudo novo. Eis que faço todas as coisas novas. Ele pode colocar em você um novo sentimento.
Ele pode colocar em você um novo ânimo. Ele pode colocar em você, na sua vida, uma nova história. Porque Ele é que faz coisas novas. Ele é o Deus de salvação. Ele pode mudar o quadro que você está hoje desfavorável para um quadro favorável. Talvez hoje você não enxergue possibilidade alguma para o futuro, mas o nosso Deus é o Deus que faz coisas novas. Ele transforma. Agora, cabe a nós crermos nisso. Você crê nisso? Você crê que Ele é o Deus que faz coisas novas? O Deus que salva faz isso. Ele faz coisas novas. E Ele hoje quer fazer coisas novas na tua vida. Eu quero pedir a você nesse momento que você feche seus olhos agora, nesse momento. Se coloque diante do Senhor. Deus tem feito coisas na tua vida. Fez coisas no passado. Mas a sua palavra nos diz o seguinte, que essas coisas que foram feitas no passado, vai ser algo tão novo que Ele vai fazer na tua vida agora. Tão grandioso, que aquilo que foi feito no passado, nem sequer mais será lembrado. Deus salvou o seu povo de várias maneiras, de várias formas no passado. Mas hoje Ele está salvando as pessoas através do seu Filho Jesus, que é a maneira e a forma mais surpreendente, o novo de Deus para a tua vida, meus irmãos, é hoje. Eu quero colocar diante de você agora esse desafio. Você quer viver o novo do Senhor? Diz assim para Ele: Pai Santo, reconheço que só o Senhor pode fazer novo o meu casamento. Reconheço que só o Senhor pode fazer novo o meu testemunho. Reconheço que o Senhor pode fazer novo o meu lar. Reconheço que o Senhor pode fazer novo a minha comunhão contigo. Fala para Ele. Coloca-se diante do Deus que salva. Nesse momento eu quero perguntar se alguém entre nós que ouvindo essa palavra e quer que Deus faça algo novo na sua vida, transformando a tua vida. Você que ouviu essa mensagem e quer dizer assim: pastor, hoje Deus falou comigo e Ele vai fazer o novo na minha vida. Faz um sinal assim com a mão, só para orar por você. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Deus abençoe. Deixa eu orar por vocês agora. Pai Santo, em Tua presença, Pai, eu quero Te apresentar essas pessoas que o Teu Espírito tocou, ministrou os seus corações. E o Senhor sabe o que é de novo que está fazendo agora na vida dessas pessoas. Faz o Teu novo, Pai, na vida de cada um desses, em Teu nome. Amém. Ainda eu quero fazer um outro apelo, um outro desafio. Você que ouviu essa mensagem e ainda não entregou a sua vida a Jesus, e quer dizer assim: olha, hoje, pastor, eu entendi que o Deus que salva quer fazer da minha vida uma vida nova, uma nova pessoa. Alguém assim, faz um sinal, o pastor só vai orar por você. Amém. Deus abençoe aqui, Deus abençoe ali. Amém. Deus abençoe. Mais alguém diz: pastor, hoje eu estou reconhecendo que eu preciso de Jesus, eu entrego a minha vida a Ele. Há mais alguém? Vamos orar. Pai, Te louvamos, ó Deus, porque hoje aqui vidas se renderam a Ti, reconhecendo que Tu és aquele que faz o novo, a nova criação, a nova família, a nova comunhão. Tu é o Deus que transforma tudo novo. Louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos
por tudo. Em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus falou a você hoje? Segura essa palavra, deixe que nada e ninguém tire de você. Glória a Deus.